Tudo bem. Então, definição. Agora, definição. Bem, definição. Sejam. Momento. Ó. Olha aqui, ó. Sejam X positivo e Q racional. Q real não. Q real é no final do curso de cálculo 1, viu? E Q racional. Tem-se, por definição, quem é x elevado a q? X elevado a q, q racional. X elevado a q é, por definição, raiz enésima de x elevado a m, onde m é inteiro, n é natural não nulo, e o Q é igual a M sobre N. Então, essa é a definição. Por que se define assim? Está explicado por lá. Agora, definido dessa maneira, depois eu provo que valem todas as propriedades. Porque definido dessa forma, não diz que valem todas as propriedades. O que eu achei foi uma condição necessária para que as propriedades permaneçam válidas. Você entendeu a frase que eu acabei de dizer? Isso é uma condição necessária sobre a definição de potência com expoente racional para que as propriedades permaneçam válidas. Você entendeu? Quer dizer, se eu quero que as propriedades, tá certo, valham agora no contexto de expoente racional, então isso aqui tem que valer. Se isso aqui tem que valer, x elevado a m sobre n tem que ser definido dessa forma. Então isso aqui, a definição não pode ser outra. A definição tem que ser essa. Mas definido dessa forma, depois eu vou mostrar que isso aqui é suficiente para que as propriedades permaneçam válidas. Ou seja, x elevado a r vezes x elevado a s é x elevado a r mais s. X elevado a r dividido por x elevado a s é x elevado a r menos s. X elevado a r, isso tudo elevado a s, é x elevado a r vezes s. Quer dizer, valem todas essas propriedades, qualquer que seja x positivo e quaisquer que sejam rs racionais. É evidente que eu não vou usar tempo da aula para demonstrar tudo isso. Está feito nas notas. Aliás, isso aqui eu nem fiz, eu botei como exercício. Você entendeu a lógica da coisa? Eu definindo dessa forma, essa definição é suficiente para que isso seja válido. Agora vamos ver se vocês entenderam. Tá? Se entenderam o que eu falei, que eu escrevi. Vamos lá. Eu gosto de... Daí dessa definição, né? Daí dessa definição, vou colocar de preto aqui. Daí dessa definição, vamos lá, ver se vocês entenderam. Quem é menos 1? O número menos 1. Para que esse parênteses? O número menos 1, quem é? É menos 1 a terceira, certo? Certo? Quem é menos 1 a terceira? É menos 1 elevado a 6 sobre 2, certo? Certo. Quem é menos 1 elevado a 6 sobre 2? Raiz quadrada de... Muito bem, garoto, você está entendendo. Raiz quadrada de menos 1 a sexta. Quem é a raiz quadrada de menos 1 a sexta? É a raiz quadrada de 1. Beleza, você está entendendo. Quem é a raiz quadrada de 1? É 1. Cara, tu demonstrou que menos 1 é 1. Que porra é essa?
Você demonstrou que menos 1 é 1. Sabe por quê? Porque você usou a definição de forma irresponsável. A definição para expoente racional é para a base o quê? Positiva. Aprenda de uma vez por toda a definição. Assim como a definição para expoente inteiro é para a base o quê? Diferente de zero. Potência com expoente racional é para a base positiva, que é a base positiva. Você pode escrever isso aqui? Não! Porque isso aqui não está definido. Essa igualdade aqui é uma definição, é dada por uma definição, quando a base é um número positivo. Olha a definição. Tá? Eu não estou usando a definição. Eu estou abusando da definição. E aí pode acontecer qualquer coisa. Inclusive eu provar que menos 1 é 1. Entendido? Então o que vale é menos 4, menos 4 não, olha. 4 elevado a 1 meio. Quem é? Raiz quarta não. Raiz quadrada de quem? De 4, que dá quanto? 2. Tá certo? 8 elevado a 2 terços. Quem é? Raiz cúbica de quem? De 8 ao quadrado. Eu posso explicar assim. Fica a raiz cúbica de 2 à sexta, né? Aí eu posso cancelar, tá bom? Não é não? 2 ao cubo, elevado a 8, dá 2 à sexta. Então, isso aqui fica a raiz o quê? Aí eu posso cancelar, fica raiz 1, raiz 1ésima de quem? De 2 ao quadrado. Que é 2 ao quadrado, que é 4. Que a raiz 1ésima existe. Definição. Quem é a raiz 1ésima de um número? É ele mesmo. Olha a definição da raiz. Você não pode esquecer disso, ó. Y é a raiz enésima de x, se somente se o quê? Y elevado a n é x. Então, quem é a raiz 1ésima de x? Quem é? É x. Por quê? Porque x elevado a 1 é x. Entendeu? É tudo uma questão de definição. Papai, se você sair das definições, você se dá mal. Tá? Entendido? Potência com expoente racional, a base tem que ser o quê, meu filho? Tem que ser positiva. Definição. Tá certo? Em alguns casos, eu posso abusar da definição e mesmo assim não me dar mal. Na derivada, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, tá? Mas isso é quando chegar na derivada. Se você for usar de forma irresponsável, você pode se dar mal. Muito mal, tá? E aí é caixão e vela preta. Estamos entendidos? Tá? Diga. Para contar para a gente começar a ver aquela questão de função objetiva, função projetor e tal. Quanto tempo mais ou menos falta para a gente ver essas questões de função objetiva, projetora? Quanto tempo? Quanto tempo? Tipo, Falta. Eu já falei de... Não, falta um tempinho ainda, tá? Faltam umas 2 aulas, tá? Eu falei de intervalos aqui, falei para vocês. Intervalos não, né? Ah, sim. Agora vamos aos intervalos de R, tá? Vou chegar nisso. Eu acho que é passando a aula que vem na outra, tá? Vamos aos... Entenderam a problemática da potência com expoente racional? Porque todo cuidado... Então, pronto. Agora, intervalos de R, tá? Os intervalos de R, vamos lá. Pensei que eu já tinha falado, mas não. Dados A e B reais com A menor do que B, tem-se. Ó, quando aparecer isso aqui, ó, isso aqui por definição é o conjunto formado por cada x real, tal que x é maior que ou igual a A e x é menor que ou igual a B. Que eu escrevo assim.
Conjunto formado por cada x real, tal que A é menor que ou igual a x, que é menor que ou igual a B. Entendido? Mas é o I. É a conjunção. Não esqueça. Assim como a B. Assim, quem é? É o conjunto formado por cada x real. Vamos botar logo aqui. Tal que o quê? Tal que x é maior do que A e x é menor que B. Entendido? Certo? E esse conjunto, vamos lá. E esse aqui, que eu escrevo assim, ó. É o conjunto formado por cada x real, tal que o quê? Tal que A é menor do que x, que é menor do que B. Esse é chamado de intervalo fechado, de extremos A e B. Intervalo fechado de extremos A e B, enquanto esse é o quê? Intervalo aberto, de extremos A e B. Mas eu posso ter assim também, ó. Quem é isso aqui? Quem é? É o conjunto formado por cada x real, tal que x é maior que ou igual a A e x é menor do que B. Que eu, por comodidade, isso aqui é definição, viu? Definição que por comodidade eu represento assim. É o conjunto formado por cada x real, tal que A é menor que x, que é menor do que B. Esse é um intervalo semi-aberto ou semi-fechado. Fechado em A, aberto em B. Ok? E... Não esqueça, potência com expoente racional é para a base... Já esqueceram. Positiva, macho, tá? E aqui, AB, quem é? É o conjunto formado por cada x real, tal que, ó, aprenda essas coisas. Tudo isso será usado contra vocês. Tá certo? Tá? Tal que x é maior do que A e x é menor que ou igual a B, ó. É conjunção, tá certo? Que você, por comodidade, representa desse jeito. A menor que x, menor que ou igual a B. Pronto. Ok? Tá bom? E a representação? A representação. Por exemplo, você tem a reta numérica. Aí aqui você tem o A, aqui você tem o B. Então, que intervalo é esse, ó? Bolinha, bolinha aberta, bolinha fechada. Que intervalo é esse? Que intervalo é esse? Você quer a representação de quem? Do intervalo A, B, fechado. Tá certo? Isso aqui, A menor do que B, né? Tá? Isso aqui com A menor do que B. Tá bom? Se for fechado, é fechado aqui. Então, observe, ó. Observe que esse intervalo... Não. Aqui é x maior do que A e menor que ou igual a B. Menor que ou igual a B. Menor ou igual não. Quem é menor que alguma coisa. Como é que você lê esse símbolo? Como é que você lê esse símbolo? Menor que ou igual, aprenda. Nada de menor ou igual, é menor que ou igual. Se você quiser falar menor ou igual, você está errado, aí a responsabilidade é sua. Tá? Menor que ou igual, quem é menor que, concordância. Tá? Então tá aí, ó. Tá bom? E ainda tem, o seguinte, então quem são os elementos daí, por exemplo, quem são os elementos desse conjunto aqui? Menos 2, 4. Quem são? Me diga, quem são os elementos desse conjunto? Né? Mas me diga, me liste eles. Menos 1, 0, 1. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4.
Está correto isso que eu escrevi? Não está correto. Porque, veja bem, isso está errado. Está errado, porque isso é o conjunto formado, por cada número real, que é o quê? Maior que menos 2, maior que menos 2, e é menor que ou igual a 4. Gente, a cada ponto da reta corresponde um número real. Olha aqui, pessoal, por favor. Está aqui o menos 2. Está aqui o menos 2. Está aqui o quê? Menos 2, ó, aberto. Está aqui o menos 2. Está aqui o quê? 4. Fechado. 4 fechado. E está aqui o intervalo. Cada ponto aqui corresponde a um número real. Quantos pontos eu tenho daqui para cá? Infinitos. Infinitos pontos. Número real não é só número inteiro. Eu tenho infinitos pontos. É um conjunto infinito. Cada pontinho aqui corresponde ao número real. É ou não assim que é construído números reais? O conjunto reais é construído de forma que quando eu escolho um ponto para ser o 0 e um ponto para ser o 1, a cada número real corresponde um ponto da reta. E, reciprocamente, a cada ponto da reta corresponde um número real. E é único, né? A cada número real corresponde um único ponto da reta, a cada ponto da reta corresponde um único número real. Então, esse aqui é um conjunto infinito. Por acaso, o que vale é o seguinte, é que esse conjunto aqui, menos 1, né? Menos 1, qual é o outro? Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Esse conjunto está contido, mas é diferente do intervalo aberto, menos 2, 4. Por favor, cara. Por favor. É um conjunto infinito. Tá certo? E você tem o seguinte, ó. Se você pega AB reais, esse conjunto está contido nesse, ó, mas não é igual. Que está contido nesse, mas não é igual. Por que esse conjunto é diferente desse? Por que esse aqui não é igual a esse? Porque há um elemento nesse que não está nesse. Qual é? O A. O A está nesse segundo e não está no primeiro. E por que esse conjunto não é igual a esse? Está contido, mas não é igual. Por quê? Porque o B está no terceiro e não está no segundo. E aí, professor? Por que a gente começa com um colchete e depois também com parênteses? Hã? Ali, ó, tem um colchete com parênteses. Definição, meu filho. Isso é questão de definição. O quê? Porque que intervalo é esse? De extremos A e B. Que intervalo é esse? Fechado em A, aberto em B. Que intervalo é esse? Isso aqui faltou um tense. Tense isso aqui, ó. Tense isso aqui. Pronto. Além disso, faltou outras notações. Além disso tudo, você tem outras definições, ó. O que representa isso aqui? É o conjunto formado por cada número real que é maior que ou igual a. Nunca pode ser fechado no infinito. Hã? Nunca pode ser fechado no infinito. Infinito não é número, não está no intervalo, tá? Quem é esse conjunto aqui? É o conjunto, definição, tá? Definição, o conjunto formado por cada x real, tal que o quê? Tal que x é maior do que a. Esse conjunto aqui é o conjunto quê? Formado por cada x real, tal que o quê? Tal que x é menor que, menor igual não, menor que igual a b. E esse conjunto aqui?
É o conjunto formado por cada x real, tal que x é menor que b. Tá? Eu também cheguei aqui com esses vícios. Aí peguei um professor, quando a primeira vez que eu disse menor igual não animal. Porque na época podia chamar o aluno de animal, hoje não pode mais, né? Então, vai dar processo. Na época podia chamar de o que quiser. Olha aqui, ó, e quem é esse conjunto aqui? Quem é? Quem é? Os reais. Ora, meu filho. É os reais, tá? Isso denota o conjunto de números reais. Diga. Calma. Está contido, mas é diferente. Está contido, mas porém diferente. Tá? Então, quando você pega isso aqui, ó. Você pega isso aqui. Olha a contagem do tempo, menina. Olha aí. Recomeça.